Bem-vindas a mais uma aula de ciências. Um grande abraço para vocês, Té, Maria Eduarda e Chayane Valéria. Tudo bem com vocês? Vamos dar início ao quarto volume, Calor e Energia. Bom, as fontes de energia são instrumentos e recursos que podem o quê? Transformar ou serem transformados em energia, certo? Como o trabalho muscular de homens ou animais, tá? O sol, as águas, o vento, a eletricidade, o calor, entre outros, certo? Desde tempos remotos, o homem já utilizava o quê? O calor do sol como fonte de energia, isso mesmo, para se aquecer e praticar suas atividades, tá? Aí com o tempo, aprendeu a usar também o fogo, principalmente para se aquecer em tempos de frio e para preparar alimentos, certo? Muito bem, então assim, na medida em que os tempos foram se sucedendo, foram passando, o ser humano foi o quê? Descobrindo novas e mais modernas formas de se produzir e utilizar energia, tá bom? Em um processo que ainda se encontra em curso, certo, minhas queridas? Muito bem, então, para um melhor entendimento sobre o assunto, classificam-se as fontes de energia em quê? Renováveis e não renováveis, isso mesmo. As fontes renováveis são aquelas que não se esgotam ou que podem ser reaproveitadas. Já as fontes não renováveis são aquelas que cedo ou tarde irão se esgotar, certo? Pois é. Então, meus amores, as fontes não renováveis aí, vamos falar sobre elas um pouquinho, tá? Entre as principais e mais importantes fontes não renováveis, podemos citar o petróleo, o carvão mineral, a energia nuclear e o gás natural, certo? Muito bem. O petróleo, meus amores, ele é considerado o principal recurso natural utilizado pelo homem. Tá? Como fonte de energia, ele é transformado em combustível para veículos e geradores, certo? E ele é retirado do subsolo, geralmente regiões de oceanos, e posteriormente refinado, sendo transformado em gasolina, óleo diesel e alguns produtos como o plástico e a borracha sintética, certo? Já o carvão mineral aí, ele também é extraído do fundo do solo, pois se formou depois que restos de plantas e árvores foram o quê? Soterrados, passando milhares de anos debaixo da onde? Da terra. Tá? Ele é utilizado para a produção de energia elétrica, certo? Nas chamadas termoelétricas, tá? E também como fonte de calor, certo, meus amores? Muito bem. Então, a energia nuclear, ela já é o quê? Uma energia produzida em um roteador. Aliás, um reator nuclear, através da quebra do quê? De átomos de urânio, tá? E essa quebra o quê? Libera energia que é convertida em quê? Em eletricidade. Apesar de ser o quê? Uma fonte de energia cara e considerada perigosa, tá? Em função do risco, de vazamento e da radioatividade, ela possui o quê? A vantagem de não emitir poluentes na atmosfera. Isso mesmo, tá? Já o gás natural, ele geralmente é encontrado aonde? Em jazidas subterrâneas ou produzidos a partir de produtos agrícolas, chamados assim de biogás, tá? E ele é utilizado tanto como combustível para automóveis quanto para a geração de energia elétrica, certo? Agora, as fontes renováveis, tá? Dentre as fontes renováveis, merecem destaque a hidroeletricidade, certo? A energia eólica, a energia solar e a biomassa, certo? A hidroeletricidade, meus queridos, utiliza o que? A força das águas de um rio, que deve ter parte do seu curso represado, tá bom? Inundando uma grande área para mover o que? As turbinas, que ao girarem, acontece o que? Produzem energia, certo? A energia eólica é o que? A força dos ventos, que move as hélices gigantes, movimentando assim o que? Um gerador de energia elétrica. E é considerada uma das energias mais limpas, tá? Apesar de gerar poluição sonora, abater pássaros e interferir em ondas de rádio e de TV. Não emite poluentes e não ocupa grandes áreas, tá, meus amores? Já a solar é uma energia o quê? A energia solar é formada por quê? Por placas bem finas, tá? Geralmente compostas por silício,
tá? Quando elas são aquecidas pelo sol, seus átomos produzem o quê? Corrente elétrica, que é conduzida o quê? Como forma de energia elétrica, tá? A única desvantagem da energia solar é o elevado custo para a produção de instalações dos equipamentos o quê? Necessários aí para estar utilizando essa energia. Já a biomassa é o quê? É uma fonte de energia que existe graças à utilização de materiais o quê? Orgânicos, né? Como restos de animais e plantas, tá? Às vezes ocorre o quê? A queima dessa biomassa gerando o quê? Calor, que é convertido o quê? Em eletricidade, certo? Outro procedimento é estimular a sua decomposição através de biodigestores, tá? O que produz gás metano, que também pode ser o quê? Utilizado para produzir o quê? A eletricidade, certo? Muito bem. O conhecimento aí sobre as fontes de energia existente, meus amores, ajuda-nos a compreender melhor como funciona a nossa sociedade, tá? E você aí sabe qual dos tipos de fontes de energia é utilizado por você e sua família todos os dias? Falei pra tia Cris, tá bom? Muito bem, então vocês vão responder as atividades da página 12 e 13, tá? Aí na página de número 14, o que está falando? Sobre as máquinas térmicas, né? Que são o quê? Dispositivos capazes de transformar a energia térmica em quê? Em trabalho mecânico, certo? E toda máquina térmica, ela necessita de uma fonte de calor e de uma substância de trabalho capaz de ter o seu volume modificado. E, consequentemente, aconteceu o quê? Movimentar algum mecanismo, como válvula ou pistões, certo? Os motores aí de combustão interna, como aqueles que movem automóveis atuais, são exemplos de máquinas térmicas, certo? Agora falamos aqui um pouco sobre a Revolução Industrial. A Inglaterra foi a nação pioneira do desenvolvimento industrial e tecnológico no mundo. Vocês sabiam disso? Pois é, por meio da Revolução Industrial, o capitalismo consolidou-se com o sistema econômico vigente, certo? O desenvolvimento aí da máquina a vapor é considerado como ponto de partida da Revolução Industrial. Então causou o quê? Profundas transformações no modo de produção, certo? E também nas relações entre patrão e trabalhador. Aí, durante aí o auge da Revolução Industrial, os trabalhadores ingleses, que aconteceu? Eles recebiam, né, salários baixíssimos e eram obrigados a suportar uma longa jornada de trabalho. Isso mesmo. A intensa exploração aí sobre o trabalho do proletário fez com que os trabalhadores organizassem-se, né, em sindicatos. Certo, meus amores? E esses dois movimentos de trabalhadores foram muito importantes no século XIX, né? O ludismo e o cartismo, né? A Revolução Industrial aconteceu de maneira o quê? Pioneira na Inglaterra, né? Por uma junção de quê? De fatores que englobam o quê? As grandes reservas de carvão do país, né? Os cercamentos, o excedente de capital, né, existente no país, etc., né, entre outros, né? As transformações econômicas, sociais também, né, e tecnologias proporcionadas pela Revolução Industrial. Então, aí dividem-se em quê, meus amores? Dividem-se em fases, tá? Segundo os avanços produtivos no campo científico e em diversas outras áreas do setor econômico e industrial, certo? Muito bem. Então, pode-se dividir aí a Revolução Industrial em primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial e terceira Revolução Industrial, certo? Diversas foram as consequências aí da Revolução Industrial. Tá? Houve aumento da produtividade, mudança nas relações de trabalho, alterações no modo de vida e padrões de consumo da sociedade, né? Alterou-se a relação entre o homem e a natureza, houve avanços em diversos campos do conhecimento, entre outras mudanças, certo? Então, meus amores, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler aí esse capítulo, tá? Com bastante atenção, para vocês estarem respondendo aí a página 20 até a página 23. E também vocês vão fazer a experiência da página 19, ok? Combinado? Então, beijinhos
E até a próxima aula, meus amores. Fiquem todos com Deus, ó. Te amo demais.